No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, há o registro de uma passagem extremamente inquietante. Jesus haveria dito aos seus seguidores o seguinte: não penseis que eu venho trazer a paz à terra. Eu não venho trazer a paz, mas a espada. Sim, eu venho separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Lucas, outro dos evangelistas, no capítulo de número 12 do seu evangelho, versículos de 49 a 53, registra também o seguinte: o fogo, eu vim lançá-lo sobre a terra, e como eu gostaria de que já estivesse aceso. Uma imersão. Tenho que ser imerso, e como sinto-me oprimido até que ela seja cumprida. Credes que vim dar a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Sim, doravante, 5 em uma casa se dividem, 3 contra 2, 2 contra 3. Dividem-se pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. É o texto que abre o capítulo de número 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, ao analisá-lo, faz questão de dizer que para aqueles que pensam que Jesus não teria dito palavras assim, há um grande engano, porque ele sabia o conteúdo da sua missão e mais sabia o que a sua mensagem deveria representar. Jesus, é bem verdade, não se cansou de pregar o amor ao próximo, mas faz questão de registrar, nesses 2 pequenos trechos, um alcance muito maior do que nós podemos imaginar. Isto porque, meus amigos, toda ideia nova, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 22, item 12, toda ideia nova encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas, nenhuma há que não encontre resistências. E as resistências serão proporcionais à novidade que a ideia trouxer, à coerência que ela trouxer. E isto por quê? Porque ela representará mexer com comodismos, com visões deturpadas, equivocadas, que podem ter se justificado numa época em que o raciocínio ainda não era tão bem trabalhado como é hoje. Inúmeras foram as entidades
que vieram à terra tentar sacudir o homem do seu marasmo. Sócrates, como nos registra Platão, Aristóteles, todos eles na Grécia Antiga. E a mensagem que trazem é uma mensagem muito clara, que nos fala a respeito do mundo verdadeiro, do qual a terra é simples expressão. Sócrates orgulhava-se de dizer que o daimon, o espírito que o acompanhava, era um conselheiro sábio, que o fazia ver as coisas de uma maneira diferente, que o orientava, notadamente no processo que ele passou a desenvolver com a juventude de Atenas, o processo que incomodou aos velhos, carcomidos atenienses da época, que entendiam que porque ele colocava os jovens a pensar, ele os estava corrompendo. E a quem não interessa que nós pensemos? Aqueles que vivem da exploração da massa popular. A quem não interessa que os homens não reflitam? Aqueles que os sugam as suas energias, sugam os seus valores, sugam as suas posses, para manter-se ilusoriamente nas condições em que se encontram. Sócrates terminou executado. Era uma pena para a qual não tinha outra saída, porque ético como era, não se curvou ante propostas dos seus próprios discípulos. Qual foi o destino de Jesus? Todos sabemos. E longe de nos lembrarmos da sua mensagem, ainda há muitos que o veneram crucificado. Quando o mais importante não está num sacrifício, num pseudo-sacrifício imaginado no correr dos séculos, como sendo o resgate do homem, quando Jesus, na sua mensagem clara, vinha nos dizer: doravante, 5 em uma casa se dividem, 3 contra 2, 2 contra 3, dividem-se pai contra filho, e filho contra pai, e por aí afora, como a nos lembrar que a sua mensagem queria mudanças, e as mudanças, meus amigos, são mudanças conceituais, são mudanças de compreensão e, notadamente, de comportamento. Por que esta introdução? Para falar do capítulo 1, da segunda parte do Livro dos Espíritos, que estamos estudando, que versa sobre os Espíritos, questões de números 128 a 131, anjos e demônios. Sim, anjos e demônios. Toda doutrina nova corrige equívocos. Toda visão nova coloca as coisas no seu lugar, a depender da capacidade de compreensão. Diz a doutrina predominante no Ocidente, os anjos foram assim criados por Deus. Mentira. Os demônios são aqueles que se rebelaram contra Deus e permanecem no mal. Mentira. Equívoco, distorção, ausência de coragem de olhar nas questões à sua volta e assumir uma postura coerente. Não há seres criados senão sob a forma que acabamos de estudar aqui.
simples e ignorantes, que mercê os seus esforços atingem graus de perfectibilidade. Não há seres criados nem condenados para a prática do mal. Isto joga Deus na lata do lixo, coloca-o numa posição indigna da posição que o homem racional pode compreendê-lo. Porque alguns foram poupados, porque Deus o quis, dirão. Porque outros estão condenados, porque Deus os quis, afirmarão as mesmas criaturas. Não pense que vim trazer paz à terra. Não imagine, disse-nos Jesus, que o que venho vos trazer se coaduna com o comodismo. Misericórdia quero, mas não sacrifício. Quero compreensão entre as criaturas, aceitação. O que vim trazer é a palavra que incomoda, mas a ponto de despertar o homem para que pratique o amor, para que, conhecendo, aproxime-se do próximo, o entenda, o compreenda, o aceite nas suas divergências, o aceite nas suas próprias condições. Kardec se debruça a estudar a questão dos anjos e dos demônios, que ocupam um imaginário imenso, na exata medida em que as pessoas pensam que temos seres à parte na criação. A questão de número 128 fala exatamente disto. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, e eu vou acrescer aqui querubins, potestades, dominações, etc, 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 formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos, e a resposta é curta, vem desde a primeira edição do Livro dos Espíritos. Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Mas aí estão, meus amigos, não porque foram conduzidos, mas porque fizeram por merecê-lo. Aí estão, não porque são seres para os quais foi reservada uma coisa que para nós não será. Aí estão porque souberam resistir às suas próprias mazelas, souberam corrigir-se, empenharam-se. Mas o mundo não foi criado antes e para... Por favor, está na hora de amadurecer. A Terra não é o centro do universo, nem nunca foi. Nosso mundo é apenas um dos bilhões de mundos que nos espaços, como registra Galileu Galilei, em Uranografia Geral, a Gênese, um dos mundos que nos espaços, nos universos, permite a encarnação de espíritos. Não é o primeiro em grandeza, não é o último, não é a primeira estação, mas também não é a última. Há uma longa viagem feita exatamente por esses espíritos. Espíritos que já à nossa frente compreendem uma porção de coisas que para nós ainda se revelam incompreensíveis. Talvez na posição de espíritos já elevados, consigam entender a divindade, tenham uma ideia do que para nós ficou sintetizado na questão de número 1 do Livro dos Espíritos. A inteligência suprema, a causa primeira, o Criador de tudo. Para nós,
Para nós, como isso ainda é distante. Tão distante que entendemos que Deus tem partidários, tem escolhidos. E imaginamos que anjos foram criaturas escolhidas por Deus. E vem a história da carochinha, para dizer que um grupo deles se rebelou contra Deus. Puxa, mas que raio de Deus é esse que não sabe que é um grupo se rebelando contra ele? E desafiou, e brigou, e decaiu. Gente, na Idade Média isso podia ter sentido. No século 21, não. Direi mais, antes de Jesus, como aqui me reportei, Sócrates falava do daimon, do espírito. Mas essa palavra daimon, como nós viremos, foi traduzida para demônio. Demônio. O que é demônio? O espírito mau. Espírito mau. Vocês verão como isso vai interferir. Como aquelas palavras de Jesus, de que vim trazer a divisão, de que é necessário que assim seja, também se aplica à doutrina espírita. Quando as pessoas não conseguindo, não querendo entender o que ela traz, a combatem. E vão dizer que as casas espíritas são os lugares onde o demônio, e já não mais o daimon, mas o demônio personificado, se manifesta. E às vezes ouço pessoas assim, algumas descrentes, outras crentes em outras plagas, outras áreas, que me questionam: é verdade que lá no centro? E eu digo sim. Aparece? E é? Não. Você está imaginando que tem? Vem com o? Não tem. Por acaso cheira? Não, absolutamente nada. Às vezes, os que recebemos trazem consigo impressões, porque ainda mentalmente estão vinculados a lugares e a situações das quais não se desligaram. Já estão longe da matéria, mas se apresentam dizendo ter dores. Já estão afastados da encarnação, mas revelam não haver perdoado aqueles com os quais conviveram. Mas, na explicação acerca do que é ângelo, palavra que vem do latim angelus e do grego ágelos, nós temos o significado claro: é um mensageiro. Um mensageiro. Um mensageiro que tem por tarefa, olha como está registrado, trazer, divulgar algo entre a realidade mais ampla e aquela em que nos encontramos. A doutrina espírita é muito clara ao falar-nos a respeito disso. Entre os populares, a ideia mesmo de anjo não só comporta gente boa, mas também anjo das trevas. Tem muita gente que diz isso. E aí vem a iconografia e os representa trazendo asas. Mas é evidente. Pensemos no homem que somos nós, nas experiências que tivemos na Terra, e nós já tivemos, e muitas, para imaginar como registraríamos a ideia de que alguém voasse. Entrou aqui voando. Se voou, tem asas. E aí o sujeito registra uma entidade belíssima, com 2 asas repletas de penas. É óbvio. Como é que vai ser diferente? Quando nós sabemos depois, mais tarde, que os espíritos volitam, se deslocam pela força do pensamento, e onde quiserem estar, se puderem estar, estarão. Como estão aqui conosco agora, amparando-nos, ajudando-nos, orientando-nos, querendo que nos esclareçamos, sem nos infundir temor, sem nos infundir outra coisa que não seja a tônica do
pensamento de Sócrates, a tônica do pensamento de Jesus, a tônica do pensamento espírita: deveis vos cuidar do grau de responsabilidade que tendes em ser melhores. Esta é a tônica da mensagem. Mas como falar sobre isto? De que jeito? Pasmem vocês, como está em O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, quando Kardec fala-nos sobre os sistemas. Aliás, a primeira parte seria de leitura obrigatória para todo espírita. A gente às vezes fala que é para os médiuns, né? E o sujeito diz assim: mas o médium não estuda. Nós sabemos. E aí vem o problema. Felizmente não são todos, né? Felizmente não são todos, é uma pequena minoria, aquela que ainda não entendeu o grau da responsabilidade que tem sobre os ombros. Mas tem outras encarnações e voltará para entender. É importante pensar sempre nisso. Não vai ser agora, tudo bem, quer atrasar, atrasa. O problema é de cada um. E ninguém responderá por outro, felizmente. Cada um responderá por si. Mas acreditem vocês que lá nos sistemas, Kardec diz que muita gente disse que a doutrina espírita era o berço das manifestações demoníacas. Veja como quando uma nova mensagem surge, incomoda. Sabe quem se manifesta nos centros? São os demônios. É verdade, são os demônios, os daimons, os espíritos. Não, aqueles que têm, não são, esses não são, embora também venham. Porque há espíritos que ainda se comprazem da prática do mal, e estão encarnados, estão desencarnados. Ainda se comprazem em saber: puxa, foi só isso que o sujeito sofreu? Bem feito, devia ser pior. O sujeito desse, que ri da pena que o outro teve, só 30 anos, só 40 anos de prisão, merecia muito mais. Lógico, se não fosse meu parente. Porque se fosse meu parente, mereceria muito menos. É uma questão de coerência e de evolução que nós temos, e não adianta negar, é a nossa situação evolutiva. Agora, Satanás se manifesta na casa espírita. Puxa vida, é de Jesus que um reino dividido é um reino que não sobrevive. Curioso, Satanás manifestando-se no centro e dizendo: fora da caridade não há salvação. Mudou, hein? O sujeito deu uma melhorada, e olha que nem precisou de marqueteiro para ganhar a eleição, porque tem muita gente que se melhora para ganhar a eleição e depois mostra aquilo que é. O marqueteiro não trabalhou e ele aparece aqui e diz: olha, faça o bem, ajude o próximo. Satanás dizendo isso. Puxa, esses espíritas são fogo. Veja o que já conseguiram. Evidente, gente, que a coisa não se sustenta. Kardec faz algumas perguntas, como a nos parar e lembrar: escuta, há ou não há espíritos bons e maus? Nós não conhecemos criaturas na Terra que são boas e outras que são más? Será que as que são boas são por obra e graça ou são porque se empenharam em sê-lo? É fácil ser bom? Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. Todavia, há criaturas que são más. Foram criadas assim? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Conhecemos o passado de cada uma delas. Sabemos as agruras pelas quais transitaram. Nazil, eu também não tive uma vida fácil. Perfeito. E você conseguiu sobreviver. Parabéns. Mérito seu. Agora, esse porque não conseguiu está condenado? Ora, afirmar que só os maus se comunicam, continua Kardec, é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, uma de duas: ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, então a gente chega onde esse povo está. Deus pode menos que os maus espíritos.
Ou, se dá por sua permissão, maravilha, maravilha. Que provas, diz-nos Kardec, podem ser apresentadas da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Quais são as provas? Por que só nós temos que provar? Por que só nós temos que convencer? Por que só nós temos que dar os exemplos, as demonstrações? Aqueles que nos acusam, que provas trazem? É muito fácil postar-se na posição de só colocar bedelho nos outros. Quando nos opomos à sabedoria de certas comunicações, sabe o que dizem? A comunicação é boa, mas o demônio usa máscaras. E aí eu pergunto, um demônio como Emmanuel usou uma máscara fantástica durante todo o mediunato de Francisco Cândido Xavier. Nós nunca ouvimos aconselhar o mal. E o demônio André Luiz, relatando-nos o que acontece? E o demônio Irmão X? Preciso continuar? Não se sustenta. Não se sustenta. É uma doutrina, uma teoria que não sobrevive. E, curiosamente, nas demais religiões, notadamente a católica, há comunicações de espíritos. Sim, não estou dizendo de sessão secreta em Roma, no Vaticano, etc. Não vou entrar nesse aspecto. Mas estou dizendo de comunicações que fizeram espíritos serem considerados santos. Por quê? Porque viram entidades angelicais. Com elas trocaram impressões. Está cheio. Tem relato para tudo quanto é lado. Mas é diferente. Como? É diferente porque... é diferente porque... E não sabe explicar. Na verdade, a comunicação entre os que estão encarnados e os que estão na realidade que é única, a realidade extrafísica. Aqui, meus amigos, é mais ou menos como estar morto. Nós estamos mortos para esta realidade. Uns mais, aqueles que dizem, eu sou uma porta, não percebo nada, Nazil. Eu tento ver um espírito, na verdade não tenta, mas eu tento e não vejo nada, sou uma porta, né? Não sei, tem a realidade espiritual? E se a gente parar um pouquinho para pensar, tem. E você percebe essa realidade, embora não seja ostensiva esta percepção. Os nossos mundos estão separados apenas por campos vibracionais. Nós estamos momentaneamente na realidade física, mas o nosso espírito transita pelas duas dimensões. Nós estamos e somos passíveis de influenciação da realidade espiritual, como a ela influenciamos o tempo todo. Mas eu não percebo os espíritos. É bom. Às vezes você vai ter um medo danado se perceber, né? Porque pelo grau evolutivo que temos, pelo grau evolutivo do mundo, as visões da realidade extrafísica não são tão tranquilas assim, não. Eu sempre recomendo às pessoas que gostariam de ter uma ideia disso, o filme Os Outros, né? E além do filme Os Outros, o filme O Sexto Sentido. Dá uma ideia, né? Classificação do filme, terror. Terror. Você vai lá, pode ir na locadora hoje, aliás, hoje o pessoal não vai mais na locadora, né? De maneira muito cristã, baixa, download. Isso, é maneira cristã de respeitar o direito autoral. Então o sujeito baixa e põe lá, e depois, nossa, eu sou a pessoa que respeita o direito alheio. Estou vendo, fantástico, evoluidão.
né? Vai fundo, segue adiante, tá? Percebe? Filme, classificação, terror. Por quê? Porque é aterrorizante. Aterrorizante perceber que as entidades, embora já pudessem estar sintonizadas com padrões vibratórios que relembram a angelitude, ainda se encontram vinculadas a regiões, a pensamentos, a vibrações infernais, que conduzem a posturas infernais, de dor, de arrependimento, de raiva, de mágoa. São estas as regiões infernais, em que o sofrimento passa a ser a palavra de ordem, em que as criaturas poderiam tanto estar se dedicando ao favor e em benefício dos outros, e ainda estão revoltadas, preocupadas com as questões próprias. Já imaginaram como deve ser duro, depois de 20, 30 anos de retorno à realidade espiritual, estar preocupado se alguém está usando o seu armário? Depois de 50 anos na realidade espiritual, está preocupado se os seus herdeiros estão usando os bens que não eram seus e que também não serão deles? Nós aqui chegamos, meus amigos, como viajantes que devem estar na terra, usufruir da realidade terrestre, mas ter os pés e os pensamentos na realidade de onde procederam. Somos criaturas chamadas a isso, mas o nosso grau de aperfeiçoamento ainda está tão distante. E de repente, as imagens são fortes, fortíssimas, a ponto que espíritos como André Luiz, espírito como irmão Jacó, em Voltei, espírito como Camilo Castelo Branco, em Memórias de um Suicida, deixam registrados, e por diferentes médiuns, é bom não contar e nem registrar aquilo que estamos vendo. Primeiro, porque não temos palavras. Segundo, porque as pessoas ficariam preocupadas. Agora, é a destinação de cada um de nós? Não. É a opção de cada um de nós. Ah, mas eu quero ser bom. Querer é uma coisa, fazer é outra. O que nós nunca podemos nos esquecer é que nós podemos. E se podemos, está em nós. Ah, eu quero ser contado entre os anjos do Senhor. Será que Ele vai me conceder esse privilégio? Não. Ponto. Não vai me conceder privilégio nenhum. Deus não tem privilegiados. Vamos parar com essa conversa. Não tem. Ah, mas e se eu for? Esquece. 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Claro, todos. Mas, de um modo, registram os espíritos, que temos dito, uns aceitando sem murmurar os seus enroscos, chegaram mais depressa, outros gastaram mais ou menos tempo. E aí a gente se pergunta, como somos nós nos nossos reveses? Ah, nós aceitamos tudo sem murmurar, não é verdade? Qualquer contratempo que nós temos, qual é a nossa postura? Ah, que bênção! Nossa, justo agora furou o pneu do carro, que maravilha! Olha, eu sempre sabia que eu precisava fazer um exercício desse. Paro, encosto, não reclamo, vou achar um lugar que não atrapalhe ninguém, vou mais um pouquinho, paro, né? Sorrio, que bênção, o pneu furado. Nossa, gente, há quanto tempo eu tenho aqui o número de um borracheiro amigo, vou ligar, né? Nossa, estou com muito crédito no celular, posso fazer a ligação que eu quiser, né? Não é assim? Ah, aquela mulher pegou justo o que eu queria, era o último produto no mercado. Seja feliz.
Tomara que a sua refeição seja agradável, né? Como seria a minha? Nossa, que bom! Pegou o meu lugar na fila. Deve estar com pressa, né? Coitada, se pudesse ficaria aqui. Vem você, passa na minha frente. Não é assim que a gente reage? Se diante de porcarias nós agimos de maneira tão leviana, como é que vamos imaginar em progredir? A doutrina espírita, insiste Kardec mais de uma vez, tem o mérito de fazer com que o homem, se ligando na realidade de onde o seu espírito é, não é o homem. O homem é o ponto adequado para o estágio dos espíritos da terra. Mas o homem não é o espírito. O espírito anima o homem. E a trajetória do espírito é evolutiva, é a do crescimento. Daí porque nós temos o tempo todo a chance de agir enquanto espíritos. E diz Kardec, quando as pessoas entenderem isto, acabarão os conflitos, acabarão os atritos. A vida na terra será diferente, as pessoas se compreenderão, se aceitarão. E esses comportamentos que a gente ri agora, né? Porque imagina, tomou meu lugar, ficou com o que era meu, serão comportamentos usuais, comportamentos rotineiros. Ficou com a minha vaga, sem problema, existem outras. Tomou aquilo que eu desejava, sem problema, desejo outra coisa. E com isso a gente evolui, se desliga, não se oprime, no limite, não sofre. Porque estas coisas, para aqueles cuja visão é pequena, induzem ao sofrimento. E o sujeito vai para casa martelando aquilo, fala daquilo, eu vou ser honesto e simples, uma semana só. Mas na verdade tem gente que evoca, lembra quando nós brigamos aquele ano de 1972, que vocês, que nem lembrava que eu vivi em 72, mas a pessoa não esqueceu, é capaz de ter o registro no diário, e ir lá no diário para ver aquilo e sofrer com aquilo. Apaga, desliga, afasta. Não, eu vivo remoendo. Você não sabe o que é perder R$1, como eu perdi, naquele dia que eu fui no jogo X, e estava lá e o sujeito não tinha troco e me deixou, sabe que eu faço a correção daquilo, e hoje já representaria quanto? 2. É verdade, é 2, fica com ele. Não, mas não é você, fica, apaga isso. Sabe, quando a gente tem chance, tem que entrar e botar água nisso. Esquece. Mas você não sabe o que é ser ofendido. Será que é assim que as pessoas que convivem conosco também não pensam? Porque a gente se põe na postura de quem nunca faz nada errado e fica enunciando aquilo que sofreu. Você não sabe como eu estou magoado. E as mágoas que eu disseminei? Você não sabe o que é ser criticado. Porque você não critica. Você não sabe o que é uma censura, porque você não pratica. Você não censura ninguém. Caiamos na real. Ninguém progride sem ser melhor. Ninguém progride por ficar de joelhos. Ninguém progride por ficar de mãos postas. Deus não é uma inércia. Deus é obra. Deus é amor. O relato de João, no sentido de nos recomendar observar isso, Deus é amor. E amor não é inanição, amor é prática. Experimente dizer que ama alguém e não fazer nada em benefício dessa pessoa. É por isso que o casamento acaba. Porque aquelas juras de amor
se perdem no dia a dia. E a Deus a atenção, a companhia, a cumplicidade. Quem é que consegue viver junto assim? Me conta que eu vou escrever o livro junto. E nós faturaremos uma nota, autoajuda, sobreviva o seu casamento sem amar. Olha, vai dar dinheiro a pau. Não tem isso. Amor é ação. Amor é compromisso. Deus não é uma criatura pequenina, humana, esperando bajuladores que incensam, que fazem genuflexão. Imagina, isso é uma composição medieval retrógrada. Até o Olimpo dos gregos, antes de Cristo, era mais dinâmico, porque sabe quem estava na realidade mais ampla? Os defeitos e as qualidades do ser humano. A realidade mais ampla tem isto sim, defeitos e qualidades. É por isso que Kardec então pergunta: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de todos os povos? E eles respondem: ficai sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que haviam atingido um grau supremo. Acreditaram os homens que fosse assim, e aí montaram. Acreditam os homens ainda ingenuamente hoje que nós estamos sozinhos no universo. E as estrelas são lá aqueles pontos longínquos, para de noite, sem nuvem, a gente admirar. Deus nos mandou o seu Filho unigênito para nos salvar. Bonito, mas retrógrado, não condizente com a evolução humana. A Terra é o centro de nada, centro de nada, centro de nada. Há demônios? Pergunta ele, no sentido que se dá a esta palavra. Bom, então qual é o sentido? Antes vamos trabalhar isso, né? Demônio implica espírito mau. Lá no passado significava daimon, que significa simplesmente, para os gregos, gênio, inteligência, ser incorpóreo, bom ou mal. Na acepção vulgar, as pessoas imaginam o demônio como um ser que só pratica o mal. E como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Imagina, então Deus, soberanamente justo e bom, criou seres que por natureza praticam o mal. Agora, pode ter aquele outro caminho, não são obra de Deus. Não? Então, está na hora da gente rever o conceito de Deus. Porque a primeira condição de toda doutrina, e é por isso que Jesus dizia, não vim trazer a paz. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Lógica. Não, ou você acredita ou te queimo. Queima. E você não tem medo de morrer? Não. Aliás, se você me queimar, vou ter pelo menos alguém lá me esperando, já dizendo, valeu, hein? Naquelas anteriores que você tinha queimado, achou a sua chance agora. Porque a gente não pode temer quem nos tira o corpo. Nós temos que ficar atentos com aqueles que nos obliteram, nos impedem o espírito. O corpo, meus amigos, a gente até reclama. Estou gordo, estou magro, nossa, como eu sou feio, ai que horror. A gente vive reclamando, então larga o corpinho. Não, quero ficar com ele. Está mal, mas não largo, né? Não é assim? O sujeito reclama o dia inteiro, que o digam os plásticos. Dá para me deixar com a cara dizia o Raul Teixeira, muito malandramente, né? Do Zulu, Paulo Zulu. Aí o médico olhava para ele e dizia, evidentemente que não, Raul.
mas eu já tenho os olhos azuis, é um bom começo, né? Quem sabe numa próxima, mas eu estou fazendo ginástica, mas não adianta, aí tinha muito, a começar que teríamos que arrumar 20 centímetros de altura, né? E não dá, eu falei assim, aí Nazil, passei a usar salto mais alto, né? De repente já tinha alguma coisa, o branco dos olhos e o azul era do Paulo Zulu, o resto é o neguinho aqui que você conhece, né? Então é essa postura, o sujeito é contra o próprio, olha lá, nossa, estou sem cabelo, estou com cabelo, estou com isso, estou com aquilo. Bom, o corpo é transitório, Quando você se aproximou da sua atual família, sabia dos recursos genéticos que teria à disposição. Bateu um olho, às vezes fez uma opção mais declarada, e a gente vê filhos que são parecidíssimos com os pais, outros parecidíssimos com as mães. E é uma questão de trabalho genético. Agora, nem sempre o filho que tem o perfil do pai reproduz ao pai. As suas atitudes podem ser superiores e podem ser inferiores. Nem todo aquele que traz o perfil da mãe vai ter comportamentos que a ela se assemelham. Poderá ser completamente diferente, porque cada um de nós é único. Cada um de nós, criado simples e ignorante, elabora a sua trajetória e aproveita o tempo. Dizem-nos os Espíritos, se houvessem demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados. Imagina, eternamente. Dá uma ideia dessa palavra, eternamente. Primeiro, porque nós não somos eternos. E quem diz que somos, não conhece a doutrina espírita. Somos imortais. Há uma diferença imensa entre ser eterno e imortal. O espírito é sempre imortal. Por quê? Porque foi criado. O eterno é o incriado. Só há um incriado, Deus. Deus. Todos os outros são criados. Ou nós temos uma pluralidade de Deus, mas já passamos por essa lição aqui. Isso não se sustenta. E quando Kardec quis explorar, os Espíritos lhe disseram, não busque entender a natureza íntima de Deus. Nós não temos condições de compreendê-la. Você que ainda está aí com todas as limitações, está longe. O mundo em que você está longe de ser um mundo perfeito. Eu nem precisava ter dito isso, é só a gente sair de casa. Põe a porta, e às vezes até dentro de casa, em que pessoas que deveriam se amar se agridem, em que pessoas que teriam tudo para viverem bem, sorrindo umas com as outras, ficam emburradas, agridem aqueles que estão ao seu lado sem justificativa, e fazem pelo egoísmo de que são portadoras. São incapazes de valorizar aqueles que consigo transitam, mas responderão por aquilo que fazem. Não há privilegiados. Estamos em família para viver juntos, amigos uns dos outros, próximos, podendo nos entender. Como era gostoso chegar em casa e encontrar a minha mãe e a minha avó sorrindo, me perguntando como tinha sido o dia, querendo saber o que eu havia feito. Quanta falta isto faz. Quanto tempo deixei para entender isto. E tenho pena daqueles que, tendo os que com ele convivem, não se comportam assim. Não se beijam, não se abraçam, não se tocam, não se estimulam, não partilham os mesmos ideais. Vivem em células isoladas, entupindo os ouvidos com 2 fones.
vivendo na alienação. Amor é contato, não é alienação. Egoísmo, sim, é alienação. Agora estou aqui vendo os meus contatos externos e se orgulha de ter 1 milhão de amigos virtuais. Não foi capaz de ter um real. Porque muitas vezes esse um está do seu lado e ele o renega. Nós convivemos ao lado daqueles que precisamos, com os quais vamos formar os primeiros elos da grande família que Jesus nos mandou formar. E é por isso, talvez, que Ele tenha nos legado a lição: onde houverem 2, 5, uns serão contra os outros. Porque alguns talvez tenham entendido, outros ainda demorarão muito para compreender. São esses homens hipócritas, registram os Espíritos, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome, que um dia hão de prestar contas. Questão 131, a resposta a ela. Homens que julgam, que se põem na posição de dizer os rumos dos que os seguem, e que para os quais, minha gente, o conhecimento é algo que incomoda. Porque quem conhece, questiona. Quem conhece, quer saber. Mas por que você diz essa bobagem aí? Não, é palavra de Deus. Mas eu não ouvi ele dizer, você não é iniciado. Mas eu gostaria... Não, você ainda está na posição de humilde seguidor das minhas palavras. E a pessoa então tem que se curvar, se dobrar e perder a própria encarnação, retardando o progresso. Voltemos a Jesus. Quem imagina que eu vim trazer paz, se equivoca. Vim despertar. Foi por isso que, questionado, Senhor, o que faremos com a lei que nos manda? Prestai atenção. Senhor, os vossos servos, eles não lavam os alimentos antes de comer. Mas o que sai do homem é que revela o que ele tem dentro, não aquilo que ele ingere. Senhor, mas os vossos servos, os vossos seguidores não respeitam o sábado. Sábado? O homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? As práticas castradoras, limitadoras, Jesus as confrontou todas. Todas. Como a nos dizer, eu não vim trazer a paz. A doutrina espírita hoje vem fazer exatamente a mesma coisa. Confrontar. E vem confrontar com novidades? Não. Isto que é bonito. A doutrina espírita não vem confrontar com novidades. Os que a estudam profundamente, como nos recomendou o Espírito de Verdade, e o Leopoldo fez questão de abrir a prece com isto. Os que a estudam profundamente sabem que Allan Kardec reconhece em Platão, em Sócrates, precursores da doutrina espírita. Reconhecem em Jesus um modelo perfeito. E a doutrina espírita vem buscar o que Jesus nos deixou, para lembrar ao homem que a sua mensagem é uma mensagem emancipadora, mas comprometedora. Que a sua mensagem não é a única. Como obrigar uma população na Terra, hoje perto de 7 bilhões de pessoas, a seguir uma única cartilha? Há espíritos que, reencarnados em lugares distantes, em regiões que estão diferentemente da que nos encontramos agora, jamais ouviram falar de Jesus, e não são pessoas boas, não são pessoas que vão evoluir, que praticam o bem. Não,
A hora é de distender as mãos, como Jesus o fazia, e de mostrar que o homem não pode ser separatista, não pode ser limitador na sua visão. Deve distender os braços e amar. Deve procurar a todos, sem perguntar naquilo que pensa, naquilo que professa. Não nos interessa isso. Nos interessa é praticar o bem. E a terra, com 7 bilhões de espíritos aqui e outros tantos bilhões, além daqui da realidade material que agora está presente aos nossos olhos, porque se os fecharmos, talvez consigamos perceber toda uma humanidade que aqui está conosco, nos abraçando, nos querendo bem, formada sim de daimons tutelares, nossos antepassados, nossos pais na última encarnação, nossos pais e irmãos de encarnações anteriores, nossos amigos que estão conosco, permanentemente sintonizados, alguns aqui até ao nosso lado mesmo, como a nos estimular, a nos alertar para que saiamos do marasmo em que estamos. Mas não nos enganemos, porque ao nosso lado também estão, e pelas tendências que temos, aqueles que conviveram conosco e que mantêm pensamentos de posse, de detenção, que ainda continuam exercendo uma influência que não é benéfica para eles e para nós. É nessa hora que a doutrina espírita nos diz que nós podemos influenciar a realidade mais ampla, pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. Mas é difícil agir no bem. Calcula pensar no bem. Porque às vezes, na prática do bem, somos reconhecidos. Nossa, que pessoa generosa, que pessoa que pratica o bem, ainda que seja para os outros. Distantes. Para os próximos, às vezes nem tanto. Mas é admirável, a pessoa até sente orgulho de ser bom. Olha que contrassenso, né? Tem um orgulho de ser bom, né? Vocês não são nem dignos da minha bondade, vou fazê-la em outro canto. E aí vai para outro canto, fazer o que quiser. O fato é que nós somos permeáveis a essa realidade. E é por isso, para encerrar, que somos espíritos. Esta é a razão de Kardec ter dedicado todo um capítulo a nos dar essa notícia benfazeja. Somos espíritos. Espíritos que vêm à Terra periodicamente, desde que aqui estamos vinculados, porque já estivemos a outros mundos, a outras realidades. Não somos restritos à Terra. Nós aqui vemos, aqui viemos, aqui tornaremos e tornamos presentemente para ser melhores. Esse é o desafio. Que cada dia, meus amigos, nós tenhamos a coragem de assumir este compromisso. Peçamos a Deus, aos espíritos que nos protegem, que nos deem forças. Não sejamos egoístas, pedindo a espíritos que são os nossos tutelares, que nos livrem dos problemas que nós criamos. Tenhamos a coragem de pedir condições para enfrentar os problemas, a alegria de viver, de externar no sorriso, na palavra amiga, no conforto que despendemos, todo esse nosso envolvimento com uma mensagem libertadora. E se o nosso comprometimento com o bem nos trouxer problemas, trouxer cara feia para o nosso lado, censura, mas você vai de novo para o centro, você vai de novo atender em tal lugar, você vai sair para praticar alguma coisa, você não vai ficar. Nós nos lembremos da mensagem
não pense que vim trazer paz à terra. Numa mesma casa, as pessoas estarão divididas. Façamos o bem. E o nosso bem praticado, vivido, arraigado, convencerá aqueles que estão ao nosso lado. E de tanto nos ver compromissados com isso, vão perguntar: o que é que nos leva a esta prática? E a gente aí vai poder dizer, sem pregação: sou espírita, consegui entender a mensagem de Jesus. Mas você, estou tentando, estou me esforçando. E quando as nossas fraquezas se avolumarem, não tenhamos dúvida de, cerrando os olhos, nos dirigirmos a Deus, Pai de todas as criaturas, para lhe pedir: ajuda-me através destes amigos espirituais que querem o bem. E eu tenho a mais absoluta convicção, porque experimento isto: a ajuda não deixa de chegar. Talvez não chegue da forma como nós a desejássemos, porque ainda somos pequeninos e queremos a facilidade, mas ela nos chegará através do bom ânimo, de uma página que abrimos e nos recomenda: tenha calma, siga adiante, avance, lute, faça. Só assim, essa presença vai nos dar o sinal claro do que nos aprendemos, do que hoje estudamos. Que a paz seja com todos nós.